Estamos também na nossa live, na página lá do Itamar Santos no Facebook, no www.radiosantosabel.com.br, no nosso aplicativo da Rádio Santa Isabel, que você pode nos ouvir pelo celular. Quem nos curte lá na página do Itamar Santos é a Agnes Diesel, o Jorge Guimarães Leal, o Sandro Faleiro, a Rosana Consenco de Oliveira, o Luiz Fernando Ferreira, o Mário Ribeiro Silva, o RID, que diz: Tacla Duran denuncia estes advogados das delações da Lava Jato, que fazem parte da panela de Curitiba. O Zucoloto, padrinho de casamento do casal Moro, é sócio da MFER do juiz Sérgio Moro. A senhora Rosângela Moro é acusada por Tacla com provas de que lhe pediu 5 milhões de propina para intermediar uma delação. Também está com nós a Núbia da Silva Santos, a Celidalva Santos dos Anjos. Então, o Sandro Faleiro também está nos assistindo aí pela nossa live do Facebook. Nosso programa vai ao ar todos os sábados, das 10 e pouquinho até meio-dia, no www.radiosantosabel.com.br. Nesse 19 de maio, estamos estreando aí um friozinho, né? Aqui nos altos da Estância Grande está bem friozinho, nublado, com um chuvisqueiro, né? Então, lá fora o dia desse sábado está cinza. Comprador do triplex é sócio de advogado do PSDB. Esta é mais uma tramóia da Lava Jato. Foi vendido agora, a semana passada, o triplex, e um dos compradores lá é sócio do PSDB. Vergonha nacional, o crime com nossas crianças devido ao aumento da mortalidade infantil. Vamos para esta manchete aqui. Comprador do triplex é sócio de advogado do PSDB e primo de Geraldo Alckmin. Fernando Gontilho acha que AP da OAS é um bom investimento. Esse AP é o dito do Lula, que foi ocupado pelo Povo Sem Medo e pelo MST, Trabalhadores Sem Teto, né? Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de São Paulo, e o leilão do triplex do Guarujá, e acabar num mico até 5 minutos do final do leilão. O empresário mineiro Fernando Costa Gontijo faz um lanche de 2,2 milhões de reais. Levou ao Globo. Ele afirmou que, pela sua experiência, há casos em que a chamada segunda praça vende o imóvel por um preço maior do que na primeira tentativa, por atrair mais interessados. Contígio alega que a vista para o mar o levou a adquirir a propriedade. Abre aspas, achei que era um bom investimento, falou o empresário tucano. Ele criou uma empresa especialmente para essa operação, a Guarujá Participações, registrada no cartório de registro de Santos, no dia 29 de março.
O pai de Gontijo era primo do magnata da construção civil de Brasília, José Celso Gontijo, dono da construtora JC Gontijo. O novo dono do triplex também diz ter sido executivo da Via Engenharia até 2001, quando deixou a empresa. Ambas as empresas foram investigadas no escândalo que ficou conhecido como Mensalão do Distrito Federal, que envolveu o ex-governador José Roberto Arruda. Porém, Gontijo diz que é apolítico. Fernando Costa Gontijo é dono de 12 empresas, 11 em Brasília e uma em São Paulo. O capital social é de 9,5 milhões de reais. Foi condenado numa ação de improbidade administrativa do ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. O nome do prefeito é João Pessoa Cícero Lucena. O Ministério Público Federal apontou irregularidades em diversos convênios e contratos de repasse para a execução de obras. O que o Globo sonegou, por razões ainda obscuras, é que ele é sócio de José Augusto Rangel de Alckmin na La Paia Empreendimentos Imobiliários. José Augusto é advogado do PSDB e primo do célebre Geraldo, candidato à presidência da República. Discreto, não aparece em fotos nem em festas de aniversário. Os dois, José Augusto e Fernando Gontijo, respondem a um processo trabalhista, além de não ter sido presos lá no Mensalão do Distrito Federal. Né? Contra essa gente, contra os empresários tucanos, não acontece nada. Prova disso tudo que a gente está falando é a liberdade de Aécio Neves. Tem gravação do Aécio, com a voz do Aécio, dizendo que seria fácil matar. Né? Então, vamos se ligar, gente. Nós estamos num golpe jurídico, empresarial e midiático, que envolve todas as instituições governamentais do Brasil. Sempre envolveram. Nós vivemos uma grande mentira, que foi a dita abertura política depois da ditadura. Porque nos colocaram, né, o povo brasileiro conseguiu conquistar a democracia e agora estão nos tirando essa democracia. O escritório que mantém como o irmão José Eduardo, este sim, mais midiático, é bastante conhecido na capital federal. Quem trabalha lá é Pedro Júnior Rosalino Brauli Pinto, o doutor Pedrinho, que atua na defesa de Aécio Neves. Conclui a matéria aí do Conversa Fiada. A outra manchete que a gente abriu esse bloco vem da revista Fórum, que diz: vergonha nacional, o crime com nossas crianças. Em novo artigo, Alexandre Padilha critica a política do governo Temer, responsável pelo aumento do índice da mortalidade infantil depois de 13 anos em queda. Após 13 anos em queda, a mortalidade infantil cresceu 11% em 2016, no governo de Michel Temer. Governo esse golpista, que congelou o orçamento do SUS. Por isso, o aumento da mortalidade infantil. E um dos detalhes, um dos índices, né, foi o que mostrou o levantamento feito pelo Observatório da Criança e do Adolescente da Fundação Abrinq, e publicado no jornal Valor Econômico desta segunda-feira, 14 de maio. A mortalidade infantil é um indicador que contabiliza a morte de crianças de 1 mês a 4 anos de idade. A morte de crianças
de 1 mês a 1 ano de idade cresceu. Né? O dado é feito entre morte de crianças de 1 mês a 4 anos e a morte de crianças de 1 mês a 1 ano. Esta de 1 mês a 1 ano cresceu, então a criança mal completa 1 ano e não consegue sobreviver devido à falta de atendimento e à falta de política social, porque a grande maioria dessas crianças que morrem antes de 1 ano são filhas de pessoas sem proteção de trabalho, sem proteção social, que também foi enxugada, encurtada agora nos últimos 12 anos. Esse resultado é uma vergonha para o país, que vinha com redução sucessiva desta taxa nos governos de Lula e Dilma. O governo do Estado, contra um governo legitimamente eleito, né, o golpe de Estado, contra um governo legitimamente eleito pelo povo, causou tamanho impacto nas políticas públicas consolidadas. A crise econômica, o congelamento de 20 anos dos recursos da área da saúde, com a aprovação da PEC da morte, que Temer aprovou imediatamente ao assumir, interferindo diretamente em programas sociais, e a grave seca do Nordeste são os fatores alegados no levantamento como uma das causas desse resultado. Segundo uma gerente executiva da Fundação Abrinq, abre aspas, há uma fragilização considerável das políticas sociais voltadas a crianças. Em 2012, quando o Ministério da Saúde, ou quando o Alexandre Padilha era ministro da Saúde, assinaram o compromisso de atingir o objetivo do milênio da ONU, de aplicar políticas públicas para a redução da mortalidade infantil. Em 2015, o Brasil atingiu a marca de corte de 2/3 nos índices de mortalidade, reduzindo em 73% a taxa, e foi um dos 62 países que conseguiram alcançar esse objetivo. Diz o ex-ministro, chegamos a este excelente resultado graças à aplicação de políticas sociais como a Rede Cegonha, programa que oferece atendimento e acompanhamento a mulheres durante a gestação, o parto e pós-parto, e o desenvolvimento do bebê até 2 anos de idade. O programa Mais Médico, que levou atendimento de saúde a mais de 63 milhões de brasileiros nas regiões mais escassas do país, e que, em alguns municípios, ajudou a reduzir radicalmente as taxas de mortalidade infantil e materna. As ações do combate à fome, com o programa do Bolsa Família, não apenas para o controle da qualidade nutricional das famílias, mas também a obrigatoriedade no acompanhamento de saúde. Ou seja, as pessoas ganhavam a proteção social, mas tinham que levar os seus filhos periodicamente ao posto de saúde. E tinha posto de saúde aberto porque os postos de saúde com o Mais Médico tinham atendimento, coisa que está sendo também sugada no atual governo golpista. Então são várias melhoras, vários programas de atenção à saúde, não só da infância, mas como a atenção à saúde de toda a família, que está sendo retirado. Nós estamos entrando numa fase de fechamento de postos de saúde, aqui na cidade, logo em seguida, com o final do Mais Médico, porque este governo não está renovando o contrato dos médicos cubanos, e aqui tem que ser frisado outra vez, mais uma vez, incansavelmente. O Mais Médicos foi criado pela presidenta Dilma porque a Corporação Médica Nacional Brasileira não queria trabalhar por R$10 mil por mês nos grandes rincões deste país. Não queria ir lá para o Amazonas, não queria ir lá para o final do Chuí, né, dando os dois extremos do Brasil, para trabalhar por R$10 mil. Por isso foi feito o contrato com a OPAS, que contratou esses médicos cubanos, israelenses, colombianos, argentinos. Depois que
que esse sistema, que esse programa estava consolidado, no segundo ano de programa, aí os médicos brasileiros começaram a entender. E também após a formação, né, a titulação via programa de formação nas faculdades públicas de medicina de médicos com perfil comunitário, de médicos com perfil de saúde da família. Começaram a chegar novos médicos brasileiros. Mas agora nem isto nós temos a certeza de que esse governo golpista se irá cumprir, né? Então, só para a gente entender mais um pouquinho desta triste realidade provocada nos últimos 2 anos. Então, nós retrocedemos 20 anos em 2 anos depois do golpe de 2016. A gente vai para os nossos apoiadores e já voltamos.